Deus, aleluia. Muito bom dia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Bom dia. Estamos em mais uma manhã na presença de Deus. Seja muito bem-vinda, vai chegando aí. Deus te abençoe. Deus te guarde, Deus te cubra. Deus te revista da graça e do poder. Vocês estão bem? Aleluia, vai chegando aí, vai chegando aí. Deus reservou coisas extraordinárias para a minha vida e para a tua vida nessa manhã. Abra os nossos olhos. Vamos adorar o Senhor? Vamos adorar o Senhor? Eu creio que o Senhor separou para nós nessa manhã uma porção, um alimento extraordinário. Aleluia! Eu creio. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aproveita e já manda essa live para 10. Manda essa live para 20. Oh, glória. Vai despertando aí. Deus está fazendo com que o nosso coração seja aceso nesses dias. Oh, aleluia, 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 aleluia. Sim. Oh, ele vem, aleluia. Em santificação. Existe uma igreja espiritual. Oh, Jesus, levanta, levanta, levanta. Levanta, levanta. Quantos desejam ser levantados pela mão do Todo-Poderoso? De volta ao primeiro amor. Oh, aleluia. Reacende-nos, reacende-nos, Senhor. Reacende-nos, Senhor. Reacende-nos, Deus. Oh, aleluia. Existe uma unção de restauração que vai ser liberada sobre nós essa manhã. Você crê? Eu creio. Uma unção de restauração. Uma unção de renovo. Oh, aleluia. Desce, Jesus. Desce, Jesus. Nós que estamos aqui fazemos parte. Você faz parte dessa geração? Aleluia. Existe sobre nós uma unção que o Senhor está liberando para que o nosso coração ele volte a viver aquilo que o Senhor um dia liberou para nós. Quem já esteve no primeiro amor sabe o que é. Onde você flui no Espírito, você faz a obra de Deus, você tem um desejo ardente de fazer a vontade dEle. Mas tem horas na nossa vida que parece que aquela unção fresca, ela vai envelhecendo ou ela vai acabando. Mas o Senhor, Ele nos traz nesses momentos assim, nessas manhãs, para trazer um renovo, para trazer uma unção fresca. Nós estamos no nosso segundo dia da nossa
semana de lives lapidadas. E de segunda a sexta, 7h57 da manhã. Avisa suas amigas. Coloca lá no grupo. Coloca lá no grupo das suas amigas. Coloca lá no grupo da sua família. Coloca lá no grupo do seu devocional de oração, das amigas que você se reúne. Coloca lá no grupo da sua igreja. E esses dias nós estamos falando sobre mulheres cheias da unção. Cadê as minhas amigas aí? Coloca aí nos comentários, lapidadas, mulheres cheias da unção. E eu creio que Deus está trazendo sobre nós um tempo de renovo, um tempo de novidade. Deus vai fazer com que nós nos movamos numa unção fresca, numa unção nova, em algo que Ele reservou para nós nesse tempo. Eita, minha amiga, lapidadas, mulheres cheias da unção, glória a Deus. Obrigada, minha amiga Priscila, Legacy. Bom dia, bom dia, bom dia, você que está chegando aí. Aproveita para você compartilhar essa live agora, com pelo menos 20 pessoas. Aí você coloca aí nos comentários, #compartilhei, para eu saber que as mulheres que estão engajadas, aqui é o seu lugar, essa live é uma live que o Senhor, nós fazemos essa live já há quase 5 anos, e nesse último ano agora, nós demos uma parada, mas nós voltamos nesse propósito. E Deus tem erguido mulheres, Deus tem ativado mulheres, Deus tem trazido às mulheres um senso de propósito, de chamado, ativando os seus chamados para que elas vivam. Não haverá impedimentos para você viver aquilo que Deus sonhou para a tua vida. Você crê? A unção. Por que quando Deus me deu esse tema, e aí eu fui estudar um pouco sobre a importância da unção. Hoje nós temos uma convidada especial, a pastora Rafaela Costa. Entrou alguma coisa no meu olho aqui, gente. Pastora Rafaela Costa, e ela vai trazer uma palavra. Quem estava aqui ontem? Quem estava ontem? Recebeu aquela palavra sobre Raabe. Quem pegou as chaves ontem aqui? E hoje nós temos uma outra convidada especial, a pastora Rafaela. Mas quando o Senhor colocou no meu coração esse desejo de nós falarmos do poder da unção, mulheres cheias da unção, eu comecei a pesquisar sobre a necessidade de nós sermos cheias da unção. E a unção, como vocês sabem, eu falei ontem, é uma capacitação. A unção é algo sobrenatural que vem sobre a nossa vida para fazer com que a gente faça o que a gente, na nossa humanidade, na nossa própria força, não poderia fazer. E a pastora Rafaela já chegou. E eu creio que nesses dias o Senhor tem liberado unções. Eu quero deixar só para vocês meditarem, é o Salmo 92:10, que diz assim: mas tu exaltarás o meu poder como a do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Existe um óleo fresco do céu sendo liberado sobre nós. Essa unção, ela é uma unção que vai trazer sobre nós uma ousadia, uma intrepidez. Essa unção vai trazer sobre nós uma força. Quando Deus fala que vai nos posicionar como a força de um boi selvagem, Deus está dizendo autoridade espiritual. Independente das circunstâncias e das oposições, porque vão se levantar as oposições. Mas o que Deus está falando para mim e para você é que essa unção que está sendo liberada vai ser um reavivamento espiritual contínuo para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Uma porção adequada para novos tempos e novos desafios. Talvez você esteja enfrentando desafios espirituais, financeiros, emocionais, familiares.
Tá? Vitória! Tudo bem? Oi, minha amiga, bom dia. Deixa eu ver se eu vou apagar a luz daqui do quarto. Tá bom, Vou ligar aqui para poder o meu rosto aparecer mais, tá bom, tá bom. ficar melhor, Ah, acho que assim fica melhor. né? Isso. Bom dia, minha amiga, graça e paz, Oi, como você Maria. tá? Tô bem, graças a Deus. Glória, E pastora você? bem, graças a Deus. Pastora Rafaela é uma amiga, uma mulher de Deus, uma mulher que Deus tem levantado assim poderosamente. Pastora Rafaela tem também um projeto que tem o mesmo nome que o meu, Lapidadas, só que Lapidadas com propósito. E é interessante, pastora Rafa, só fazendo uma introdução aqui, já vai tomar a palavra para Deus te usar da forma como Ele deseja. Ontem eu estava falando algo aqui com umas amigas, a gente estava à mesa, sentada, falando das coisas de Deus. E eu falei para elas assim, Deus, Ele deseja fazer algo numa geografia, num tempo, num período, Ele busca vasos disponíveis. E Deus, ele tem você aí no Brasil, você ainda nem me conhecia. Quando Deus te deu algo, eu aqui nos Estados Unidos, eu ainda nem te conhecia. E quando a gente se conheceu, pastora Rafaela tinha o projeto Lapidadas com Propósito, e Deus estava gerando aqui o Lapidadas. E por que eu estou te falando isso? Porque às vezes Deus deposita sobre nós uma unção e a gente fica parado sem usar essa unção. Mas, mas já tem tanta gente fazendo, não é? Às vezes eu penso isso, mas já tem muita gente fazendo, não precisa. O que Deus está dizendo para nós é que a capacitação que Ele vai liberar sobre nós vai fazer você alcançar pessoas específicas que só a tua voz pode alcançar, que só a forma como você fala. Então, não paralise, não se deixe convencer pelo inimigo, que já tem muita gente fazendo. Ou tem gente fazendo até uma coisa semelhante. Mas é interessante que mesmo fluindo em algo que tem o mesmo nome, Deus tem uma identidade para nós. A pastora Rafa carrega uma identidade, eu carrego outra. E nós estamos aqui juntas, apoiando uma ministério da outra. Eu prego nas lives dela, ela prega nas nossas lives. E aí eu tô te motivando a seguir a pastora Rafa aqui em cima. Não saia da live. Aqui em cima, já segue a pastora Rafaela. É só você clicar no nomezinho, vai aparecer, você já segue. Acompanha o trabalho dela. Ela sempre leva pessoas de Deus ali nas lives dela. E como a gente precisa ser cheio, Rafa, a gente precisa ser cercado de pessoas que nos influenciem para que nós tenhamos autoridade e unção do céu, para nós vencermos os desafios que esse tempo nos propõe, esses desafios que esse tempo ele nos apresenta. Então, se nós não tivermos intencionalmente escolhendo quem a gente deixa influenciar a nossa vida. Existem conteúdos que hoje em dia eu falo assim, sem interesse, para aquilo nem aparecer na minha timeline mais, porque ali na lupinha, no explorar, aparece de tudo, né? Só pela Uhum, graça. Nossa, no seu feed, não, só quem você segue. E aí verdade. eu tô dizendo isso para vocês entenderem o poder da influência. A unção, ela pode ser perdida, porque a influência que tem sobre a tua vida, ela pode roubar aquela unção que você busca. Então, fique atento. Ontem Deus falou com a gente aqui poderosamente, não foi? Eu vi as mulheres falando assim, quem estava aqui ontem, foi poderoso, foi poderoso. E hoje não vai ser diferente. Pastora Rafa, Deus te abençoe. Deixa Deus te usar. Traga sobre nós aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. E eu creio que vai ser uma manhã de milagres. Mulheres Amém. cheias da unção. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Obrigada por essa oportunidade. Bem cedinho, é bom, né, falar de Jesus. Esse É, horário é gostoso. O Senhor colocava em meu coração o livro de Ruth, capítulo 1, o texto a partir ali do versículo 2, e era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os seus dois filhos chamavam Quilion e
efrateus de Belém. É porque tá escuro, eu tô vendo, tô enxergando um pouco agora. Peraí, deixa eu abrir outra luz aqui, depois eu apago. Melhorou. Agora sim. Era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e de seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a sua mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou do campo de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Aí lá no versículo 16 diz assim: Disse, porém, Ruth, não me enches para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Meu Deus. Forte, né, gente? Eu gosto muito desse texto. Esse texto ele é muito interessante. E eu quero iniciar essa mensagem, essa manhã, dizendo para você que escolhas certas em tempos difíceis nos faz ter grandes colheitas. Tá? Eu Meu vou Deus. repetir aqui. Escolha certa no tempo difícil nos faz ter boas, grandes colheitas. Quando eu Aleluia. estava meditando nesse texto, o Senhor falava no meu coração sobre restituição, restauração e devolução. E esta manhã é uma manhã de restauração, é uma manhã de restituição e de devolução na sua vida. Aleluia. Porque quem olha para você hoje, né, não entende que há uma história por detrás disso. Há uma história por detrás do momento em que você está vivendo. E o Senhor falava comigo, que é você quem decide a história. Meu É você Deus. quem decide. É você quem decide como quer ser lembrada. É você quem decide como vai ser daqui, como vai ser desse momento que você está vivendo para frente. É você que decide isso. E Deus Sim. fala comigo. Se você estiver disposta a suportar e a seguir adiante, eu vou te dar uma história digna de ser lembrada, de ser respeitada. Tá? Então, assim, Deus vai te dar uma história digna de ser lembrada. Podem até te detestar, mas Hum. vão ter que respeitar a tua história. Meu Podem até Deus. torcer contra você, mas vão ter que respeitar a tua história. Podem até te detestar, guarda isso, mas vão ter que respeitar a tua história. E o texto vai nos contar que por causa de uma grande fome em Israel, Elimeleque e sua esposa Noemi e seus filhos, eles saem da cidade, Belém, né, da cidade que eles moravam, e vão para a terra de Moabe, uma terra idólatra. E Sim. ali havia fome na terra de Belém, né? E a Belém, o nome Belém significa casa do pão. Hum. Ele não suporta a crise, ele se levanta e vai embora. Noemi se levanta e vai embora porque o seu marido se levanta e vai embora, né? Porque nós somos assim, gente. Nós não queremos suportar as crises, nós não Meu Deus. situações difíceis, porque para pensar se eu mudar de igreja toda vez que tiver uma crise. Para pensar se eu me divorciar toda vez que eu tiver uma crise com meu marido, ou toda vez que a gente se desentender. Para pensar que se eu tiver que abandonar um amigo toda vez que eu tiver uma crise com um amigo. Eu não vou viver em lugar nenhum, É. eu não vou ter ninguém, eu vou ser sozinha. Então, assim, Deus está dizendo para nós nessa manhã: não tome decisões decisivas em situações temporárias. Meu Porque, Deus. às vezes, a gente quer tomar decisões por causa do momento. Então, não faça isso. Não tome decisões que vão decidir a sua história em situações que é só um momento. Guarda Sim. isso. Faltou pão na casa do pão, falta pão na igreja, faltou pão no trabalho, mas nós precisamos aprender a lidar com as adversidades, Aleluia. ter maturidade para lidar com as dificuldades. Eu espero o tempo que for necessário, 1 ano, 3 anos, 2 anos, mas eu espero, eu não posso desistir. Eu não Meu posso desistir. Deus. Então Deus está dizendo para nós aqui nesta manhã: não saia da casa do pão. Não saia da casa do pão. Não tome decisões decisivas em situações temporárias. Meu É Deus. só um momento de crise, vai passar.
É só um momento de adversidade, vai passar. Sim. É só um momento de Aleluia. frustração, vai passar. Eu É só um creio. momento de dor. É no lugar da tua vergonha que Deus vai te honrar. Houve fome na terra. Olha só, houve fome na terra por causa da desobediência do povo. Elimeleque não era para ter saído de Belém. Eu tenho certeza que se ele tivesse ficado ali, Deus teria o prosperado, ele seria próspero. Eu tenho certeza disso. Saiu sem Deus mandar, saiu fora do propósito, e o que aconteceu com ele? Morreu. Porque gente fora do propósito atrai morte. Sabe por quê? Porque andar na direção de Deus é andar na contramão. Deus está falando para alguém aqui nessa manhã. Não olhe para a crise, olhe para o propósito. Não saia do propósito, gente. Gente fora do propósito morre. Meu Deus. Tem gente gerando tristeza, fraqueza, doença, se divorciando, destruindo relacionamento, amizade, porque não sabem suportar as crises. Porque quebra logo na primeira, murcha logo na primeira. Mas hoje Deus está dizendo: suporte as crises, porque eu sou contigo. Então, assim, essas 3 mulheres perderam os maridos. Noemi, né, teve a perda dos 2 filhos, do marido, e aí as suas noras também tiveram a perda dos maridos, e elas tiveram que aprender com as perdas. E eu fiquei imaginando assim que enquanto elas faziam coisas novas, né? Tipo Ruth, vou dar o exemplo de Ruth, enquanto ela fazia coisas novas, ela ia para o campo, né? Talvez ainda ela estivesse sofrendo. Ela teria que recomeçar, mas ainda estava sofrendo. Então, assim, elas tiveram perdas. Mas nós vemos Ruth, num momento de perda, seguindo adiante. Nós vemos essa mulher se recuperando dessa perda, porque isso é uma decisão. Meu Deus. Porque você escolhe se recuperar, você escolhe se levantar, você escolhe reagir. Então, nós Meu vemos Ruth Deus. reagindo e seguindo em frente diante de um cenário de morte. Meu Ruth vai Deus. no campo colher espigas. E sabe o que o Senhor falou comigo? O Senhor falou comigo sobre recomeço. Colher espigas, se abaixar, se humilhar, porque se abaixar é um ato de humilhação, né? É. Então, assim, porque quem que recomeça colhendo espigas vai viver no final um triunfo, gente. Porque ela está se humilhando, ela Eita. está se abaixando. Meu Deus! Ela Meu está Deus. num movimento de humilhação. Meu Então, Deus. ela se abaixa para pegar espigas, para recomeçar. E o Senhor falava comigo: quem se abaixa para colher espiga, no final vai viver triunfo. Então, guarda, Meu não Deus. tenha vergonha de recomeçar. Não tenha Meu Deus. vergonha de ter que se humilhar, de ter que se abaixar. Ah, Meu pastor, Deus. não recomeçar dessa forma. É humilhação. Não. O Senhor está dizendo para você: recomece. Meu Deus. No final vai ter triunfo para você. Recomeçar, recomeço não é vergonha para ninguém. Meu Deus. E mesmo uma nova oportunidade. E eu quero liberar uma palavra do céu para você nesse momento. Meu O momento pode Deus. ser de crise. O momento pode ser de dor, mas isso não te impede de continuar vivendo. Não te Eita, impede bom. de recuperar. Não se impede de recomeçar. Dá a volta por cima, mulher. Você pode. De Se você recomeço. quiser, você consegue. Oh, aleluia. Meu Se você Deus. Se você quiser, você consegue. E você tem a ajuda do eterno para vencer esse momento de perda. Então, Meu Deus. eles vão para Moabe. Mas o que eles deveriam ter feito nessa ocasião? Deus, para onde nós devemos ir? Eles deveriam ter perguntado a Deus. É. Tem Meu muita Deus. gente, minha amiga, que faz o que quer, sem Meu perguntar, Deus. toma direcionamentos da sua vontade própria. Sofre por causa de relacionamento, por causa de casa, por causa de trabalho, por causa de família, e acha que deve fazer as coisas do seu jeito. Gente, guarda isso.
tudo é para Deus. A minha casa é de Deus, a minha família é de Deus, o meu emprego é de Deus, o meu pai, a minha mãe é de Deus, o meu trabalho é de Deus, o meu carro é de Deus, até aquela vizinha perturbada é de Deus. Meu É tudo de Deus. Deus, aquela vizinha Tudo, que tira Deus. a minha paz, que tira o meu sono. Então, assim, Deus está dizendo para nós nessa manhã, examine bem essas fraquezas e tristezas que você a direção que você tem tomado sem a direção de Deus. Porque Aleluia. você esteja vivendo tudo isso, né? É porque você está tomando uma direção errada. Meu Você está Deus. tomando direção errada e sofre por causa dessas direções que você tem vivido. Então, assim, tem gente que está sofrendo, mas casou sem a direção de Deus, viajou sem a direção de Deus, saiu da igreja sem a direção de Deus, largou o ministério sem a direção de Deus. E agora? Agora aprende a pedir permissão a Deus. Meu Deus. Contigo. É, Corte as crises, porque Deus é contigo. Não meu desista Deus. do seu casamento, dos seus projetos, ainda que você tenha tomado direção errada no início do caminho. Se você suportar as crises em Deus, Ele te coloca no caminho novamente. Meu E Deus. um minutinho, porque minha mãe está aqui na porta. Vou pedir Uhum. meu esposo para abrir lá para ela. Segura um minutinho. Gente, ao vivo, ao vivo. É ao vivo, é ao vivo, é ao vivo. É ao vivo. Eita glória. Eita glória. Eita glória. Glória a Deus. Dei um grito aqui no meu esposo para ele abrir lá, que ele não está ouvindo. Né? Então, ainda a direção errada na sua história, não tem problema. Volta para o caminho. Volta. E o que eu tenho que fazer? Ore ao Senhor e Ele te coloca no caminho novamente. Fala, Senhor, Meu eu tomei Deus. decisões com a minha vontade própria, sem te consultar. Agora eu me entrego nas tuas mãos. Passa comigo nesse processo Meu Deus. Passa, Jesus. e Deus vai te ajudar, tá? Sim. Então, assim, Malon, Quilion morreram. E agora só restou Noemi e suas noras, Ruth e Orfa. Noemi não tem marido, não tem filhos, só restou as noras, gente. Olha isso. Só que um dia, enfim, acontece uma boa notícia. E qual é a boa notícia? Noemi, a sua terra já está sendo abençoada. Aquela fome que abateu a tua terra, aquela seca, está indo embora. Então, Deus tem mandado pão para a tua terra. Teu Belém Aleluia. voltou a prosperar. Recebe Oh, aí. Teu glória. Belém vai voltar a prosperar em nome de Jesus. Deus está visitando o teu Jesus. Belém nessa manhã. Deus está Jesus. visitando a tua cidade nessa Sim, manhã. Jesus. Sim, Aleluia. Deus sim, para Jesus. você, a tua terra vai voltar a produzir, a tua terra vai voltar, aleluia, a produzir, e você vai colher de novo nessa terra, vai ter colheita para Sim, você. Jesus. Sim, Não Jesus. importa Sim, quando vai Jesus. ser o teu retorno, oh, aleluia. Deus vai te levar de volta e se prepare para o que Deus vai fazer. Você vai na tua terra e Deus vai te honrar naquele lugar, porque a glória da casa, ela é maior do que a Vai ser primeira. maior do que a primeira. Pode preparar o hino da vitória Eu nessa manhã. creio, eu creio. Para o hino da vitória, porque aquilo que você foi forçada a deixar, você vai voltar com um sorriso no rosto, para a glória de Deus. Oh, Sim, aleluia. Jesus. Sim, Oh, Jesus. aleluia. Sim, O Jesus. retorno, minha amiga, voltou uma comoção naquela. Eu creio. Provocou uma comoção naquela cidade, por causa das perdas, por causa das tragédias. Meu Ela Deus. e o povo ficou sabendo. Meu Noemi Deus. passou por tragédia. Noemi teve perdas. Seus filhos morreram, seu marido morreu. E eu não sei que forma que você saiu e como Meu você vai Deus. voltar. Mas você vai voltar, assim diz o Senhor. O Aleluia. teu Sim, retorno Jesus. vai provocar uma comoção na vida das pessoas. Mas Aleluia. pelas perdas que você sofreu, não pelas tragédias que você viveu, mas porque você vai viver o extraordinário. Aleluia. Aleluia. Vai viver o extraordinário. Eu creio, Jesus. Oh, glória. Então, Aleluia. a fim de voltar para ajudar. Só que no meio do caminho, Noemi diz às suas noras: voltem para casa de vocês. Voltem, porque eu não tenho mais filhos para dar a vocês. Eu não tenho mais filhos para que se casem com vocês. Porque quando a gente acha que não tem mais nada para oferecer, que a coisa acabou, a primeira coisa que a gente faz é desistir, é entregar os pontos. E ela tornou a dizer: voltem, porque o Senhor está contra mim. Noemi estava tão cega, minha amiga, por causa das perdas,
por causa das tragédias, ela estava tão cega por causa daquele cenário que ela não entendeu que no meio da tragédia Deus daria um suporte a ela, Deus daria um refrigério a ela. E esse refrigério é Ruth. O texto vai dizer que Orfa se despede e vai embora. Se despede de Noemi com um beijo e segue o seu caminho. Orfa não resistiu àquele cenário. Ela voltou, porque existem pessoas que não estão preparadas para caminhar conosco. E eu dou verdade ao Espírito Santo de Deus para retirar da minha vida quem não está preparado para caminhar comigo. Eu também estou reclamando da atitude de Orfa, porque ela teve coragem para ir embora. Ela talvez sentiu que não daria para ela viver aquela situação com Ruth e Noemi. Né? Ela sentiu que não daria. Só que Ruth, ela diz, não me proíba de ir com a senhora. Aonde tu for, eu vou. Aonde tu pousar, eu também vou pousar. O seu povo é meu povo. Em outras palavras, Ruth estava dizendo assim, você pode ficar comigo, sogra. Sim. Pode ficar comigo porque eu tô aqui. Então, essa situação nos faz entender que o Senhor vai nos colocar no momento de dor pessoas que possam caminhar conosco. Aleluia. Porque nem todo mundo está preparado para viver o propósito conosco. Sim, Jesus, eu creio. Noemi passaria por aquela situação de dor e de tristeza. Noemi passaria por aquela situação de perda, passou por aquela situação de perda, de tragédia. E ela viveria um recomeço. Nem todo mundo está disposto a viver recomeço conosco. Tem gente que olha para a gente e só quer estar conosco quando está tudo bem. Mas quando a gente passa por uma situação de perda, elas olham para a gente e vão embora. E tudo bem. Que vá mesmo, porque quando Deus descer na terra e exaltar Noemi, glória, louvado seja o nome do Senhor, vai ter gente que não vai entender, então é melhor que vá embora antes. Limpa é melhor que parta antes. Sim. Aleluia. E que só fique ao nosso lado quem vai entender o propósito da nossa vitória. Você não está entendendo nada agora. Você não está entendendo por que Deus tirou pessoas da sua história, da sua vida. Você não está entendendo por que você tem que passar por essa situação e ter que recomeçar e por que as pessoas foram embora. Deixa aí, essas pessoas foram embora. O Senhor retirou da sua vida, porque lá na frente você vai viver o triunfo e eles não vão entender o triunfo que você está vivendo. Então é melhor que parta cedo. Aleluia. É melhor que antes de você viver o triunfo. Porque quando a gente vive o triunfo, quem não está no propósito vai acabar atrapalhando. Quem não consegue enxergar o motivo daquele triunfo vai acabar atrapalhando. Então é melhor que vá. Que você possa amanhã parar de trazer para dentro da sua casa, parar de trazer para o seu convívio quem não acredita em você, quem não torce por você. Olha porque aí. às vezes a gente acaba tendo que conviver com esse tipo de pessoas porque a gente não quer ficar sozinho. Ah, mas eu vou ficar sozinho? Eu já escutei pessoas dizendo isso. Ah, mas eu vou ficar sozinha, pastora Rafaela. Não vai. Você tem a ajuda do céu, você tem o Espírito de Deus, você tem o Senhor do seu lado. E o Senhor vai se encarregar de trazer para perto de você pessoas que torcem por você. Você pode perceber, aleluia, que às vezes a gente não consegue conquistar alguns sonhos, minha amiga. A gente não consegue viver alguns propósitos, promessas, porque tem pessoas que andam conosco que não querem, não torcem por esses sonhos. É verdade. E quando a gente manda embora, quando sai da nossa vida, o negócio alavanca. Meu quando Deus. sai da nossa vida, o negócio cresce. Deslancha. Fica mantendo aquela pessoa ali e você Olha não... aí. Por que nada dá certo? É porque você ainda está insistindo em manter quem não é para estar perto. Olha aí, Jesus. Você está insistindo em manter quem não acredita em você. Meu Deus. Então, Deus está dizendo para você nessa manhã, para você que está aqui nessa live, deixa o Senhor retirar. Deixa o Senhor limpar. Oi, eu estou toda arrepiada. Limpa. Deixa o Senhor limpar quem não está no propósito. Ah, pastora, mas poxa, não tem poxa, minha irmã. Deixa aí. Deixa seguir a vida dela. Como é que eu faço para poder me afastar? Vai se afastando aos pouquinhos. Ah, posso ir na sua casa? Hoje não vai dar. Não vai dar que eu estou muito ocupada. Fica aí com as suas ocupações. Né? Hoje não vai dar. Ah, pode ir comigo. Vai se afastando. E quando você perceber, você vai ver que
tudo vai correr bem. Eita, Às glória. vezes, a gente Começa a acha fluir. que é exclusão. Sim. Ah, me excluíram, minhas amigas me excluíram. Não é exclusão. É o Não. Senhor te tirando de Te mesas que não é para você ficar livramento. sentada. Porque Aleluia. não é para você se assentar. Tem Sim. conversas que não é para você compartilhar. Você já Sim. reparou que quando a gente senta com pessoas, aquelas pessoas só vivem falando mal dos outros, a gente sai mal daquele ambiente, sai mal, sai, ai, que coisa horrível, aquilo parece um câncer. Pesado. Há poder no sangue de Jesus. Sangue de Jesus tem Deixa poder. que vai na tua casa só para falar mal dos outros, trazendo um câncer para o ambiente do teu lar, Meu Deus. para o ambiente do teu lar, arquitetando coisas ruins contra pessoas. Se Sim. afasta desse tipo de gente. Deus está dizendo para você, Foge dele. se afasta. Meu Deixa Deus. fora, em nome de Jesus. Meu E Deus. aqui, para a conclusão, elas voltam. Noemi, Ruth, volta para a terra dela. Noemi recomeça, porque recomeçar é bom. Recomeçar é vida. Pode ser até assustador, mas recomeçar é necessário. É Porque verdade. recomeço, no final, tem triunfo. Guarda isso, Aleluia. tá? Guarda isso para a tua vida. O colo de Noemi, naquele momento que elas retornam, estava ocupado. Ruth começa colhendo espigas. Ruth começa de baixo. Ruth começa ali, né, que aos nossos olhos pode parecer humilhação. Ai, colhendo espigas no terreno dos outros. Meu Dos outros Deus, ainda. Que humilhação. que humilhação. Senhor, colhendo espiga no terreno dos outros. Meu Deus Ai, do chão. e do chão, se abaixando para pegar. Meu Deus, que humilhação. Né? Talvez a gente pode estar pensando assim, nessa manhã, aos nossos olhos, quando a gente olha o texto, a gente pensa, meu Deus, que humilhação. Mas toda humilhação, aleluia, no final tem exaltação. Glória a Jesus. Aí olha o que Deus faz. Deus leva ela para o terreno, Deus. onde Boaz era parente. Ela se casa com Boaz. E a história, ela gera um filho que vai se tornar da descendência de Jesus. Olha que coisa linda, Meu gente. Deus. Às vezes a gente não entende os propósitos de Deus. Às É. vezes a gente acha que aquele recomeço é humilhante. Mas olha Sim. o final dessa história. Deus está dizendo para você nessa manhã, não tenha medo de recomeçar, filha. O importante é você se mexer. O importante é você se movimentar e tomar o posicionamento de recomeçar. Sim. Paralisada, você não vai chegar em lugar nenhum. Exato. Deitada aí na sua cama, pensando um método. Como eu vou me levantar, me reerguer de uma forma que seja humilhante. É. Para com isso. Só recomece. Fala Exato. assim, eu vou te dar um segredo aqui. Ao invés de você ficar pensando como eu vou recomeçar de uma forma que não seja tão humilhante. Fala assim, Senhor, me coloca no caminho do recomeço. Como eu recomeço? Peça ao Senhor, porque aí você vai ter certeza que foi o Senhor que te colocou naquele caminho. Oh, aleluia. Meu O te Deus. casa com Boaz. E Meu olha Deus. o que Deus faz na história dessa mulher. Na história de Noemi. Eu acredito que Noemi estava amarga, como ela mesmo diz no texto, que ela estava amarga de alma. Meu Oh, aleluia. Deus. Né? O colo dela estava desocupado porque ela perdeu os seus filhos. Ela perdeu os seus bens mais preciosos, que são os Meu filhos. Deus. Não é bem material, não é casa, não é carro, não era. Noemi não estava preocupada com isso. Noemi Meu tinha perdido Deus. os amores da sua vida, vamos dizer assim, os seus filhos, algo que ela gerou. E filho, a gente planeja, a gente gera com amor, com carinho. Sim. É sonho, filho é sonho. Ela perdeu os seus sonhos. Os sonhos dela foi roubado das suas mãos. Né? E aí Noemi estava desocupado o colo dela. Mas, de repente, Ruth vai colocar na sua mão, aleluia, vai preencher o seu colo. Não tem aquele culto que eu acho que acontece isso com vocês também, que você se sente triste, e aí, de repente, quando você entra no culto, você sente que a tristeza vai embora, você sente que a fraqueza vai embora, você Sim. sente que aquela
tormenta, aquela opressão tá indo embora, e aí você sai bem daquele culto, né? Sim, Talvez alguém aqui tenha sentido essa sensação. E aí, depois que a gente volta para casa, aquela tristeza ela tende a voltar de novo, aquela opressão, aquela angústia, ela tende a voltar de novo. Só que eu sim. quero entregar uma chave para você aqui nessa manhã, tá? Amém, Jesus. O colo de Noemi, ele estava desocupado. A tristeza tinha ido embora, a fraqueza tinha ido embora, a doença tinha ido embora. Só que a gente sabe que, né, e as coisas, essas coisas, esses sentimentos tendem a voltar. Só Sim, que a Ruth, ela tem Obed, né, que é o seu filho. Ela tem Obed e ela vai colocar no colo de Noemi Obed, meu, né? Então, a tristeza, quando a tristeza quiser voltar, a doença quiser voltar, a angústia quiser voltar, não vai ter espaço, porque o colo dela já vai estar preenchido. Então, aleluia. assim, eu quero deixar nessa manhã que Obed significa serviço. Trabalhe. Enquanto você estiver Meu com esse colo Deus, ocupado, ocupe, se movimente, vai para o culto, vai para a escola meu dominical. Vai Deus, para a terça da intercessão, vai para os cultos de intercessão, vai para o monte, vai orar, mulher, se ocupa na presença de Deus, vai para a igreja, vai para o templo, fala, Senhor, ô, pastor, meu querido pastor, eu estava desocupada, larguei os meus cargos, mas agora estou à disposição, quero voltar. Deus, Ocupe sim, o teu tempo com a presença de Deus. Porque quando sim, a dor vier, a tristeza vier, a angústia vier, não vai achar espaço, porque o seu colo vai estar preenchido do serviço espiritual. Olha, que Deus aleluia, abençoe você nessa manhã. Eu quero liberar para você nessa manhã que você sim, vai estar ocupada demais para ressentimento. meu Eu quero Deus, liberar para você nessa manhã que você vai estar adorando demais para guardar o que te fizeram de mal. meu Deus, Liberar para você nessa manhã que você vai estar servindo demais para caçar doença onde não tem. Deus, Ocupada demais com Deus, com a Bíblia, ocupada demais para gerar tristeza, fraqueza, para dar lugar à meu fraqueza. Deus, Ruth toma a decisão certa. Qual é a sim, decisão certa? Recomeçar. meu E Deus, estava colhendo o que ela tanto sonhava. meu Deus, Que Deus abençoe a sua vida. Guarde amém, a palavra nessa manhã. E que essa sim, palavra ela possa servir como uma sim, escada, como um impulso para meu você Deus, viver o milagre. eu Porque creio, talvez você esteja aqui nessa live passando por um momento de dor, mas esse momento de dor é como diz o título dessa live, é um momento de lapidação. Você ele, só está sendo lapidada para viver o sobrenatural de Deus. aleluias, Não olhe para esse momento de dor como um fracasso. Não sim, olhe para esse momento de dor como perda, mas olhe uhum. para esse momento de dor como vitória, como degrau para a vitória na sua Meu história. Deus, Que sim, Deus abençoe mulher e homem de Deus. Guarde essa sim. palavra em nós. Seja Oh, aleluia. Eu creio que Deus está liberando essa unção de renovo. É uma aleluia. unção de recomeço. Porque tem pessoas aqui que já estavam se sentindo, achando que para elas não tinha uma outra história senão a história da derrota. Que a história da vida delas ia acabar na vergonha, na humilhação. Mas o Senhor, nessa manhã, Ele está liberando essa unção de recomeço. É uma unção especial, uma unção fresca. Os desafios foram tantos que você achava assim, eu não consigo mais. Mas eu quero nessa palavra que já foi liberada, que não precisa de mais nada para complementar, pedir para a pastora Rafa orar por você. Você não vai sair daqui dessa live da mesma forma que você chegou. Eu creio que essa palavra que foi liberada, ela já criou em nós, já gerou dentro de nós, já, já fez uma centelha ser ativada para que você se coloque em movimento. Porque sabe uma coisa que a luta nos faz? Porque Satanás ele quer nos vencer na paralisia. Sabe, quando a luta vem, a nossa primeira reação é nós paralisarmos. É nós queremos ficar dentro de uma casa, de um casulozinho, de uma caixinha, de uma concha, de uma ostra. Nós ficarmos dentro de uma caverna. E Deus está dizendo nessa manhã: sai para fora. Tem coisa nova para você viver. Tem algo novo para você viver. Não, o seu fim não é esse. Eu vou colocar dentro de você, eu vou trazer um remidor para a tua vida.
E eu creio nessa manhã, pastora Rafa, que o Senhor liberou essa unção de recomeço. É uma unção de recomeço. Saia daqui entendendo e proclamando nessa manhã, o Senhor já liberou a unção de recomeço. Você vai recomeçar. A tua história não terminou. Deus está colocando um ponto final nessa história de vergonha, de derrota, de perda. E Deus está iniciando. Ele está fazendo assim, está dando um parágrafo, está colocando uma letra maiúscula no começo dessa história para escrever uma nova história. Pastora, ora por nós. Vamos. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Pai amado e querido Deus, nós te louvamos, Obrigado, Senhor. te agradecemos. Obrigada Sim, por essa Jesus. maravilhosa. Obrigado, Senhor. Obrigada por essa tua presença. Sim, Obrigada Jesus. a tua palavra, ela nos guia, ela é alicerce, a tua palavra é remédio, a tua Sim, palavra Jesus. cura, a tua palavra lava, a tua palavra santifica, purifica. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada pela tua palavra. Senhor, talvez tenha mulheres aqui nesta manhã, Pai, que estejam vivendo momentos, Senhor, momentos de crise, de dor, cenários, Senhor, que só de olhar o pensamento vem à cabeça, acabou, é o meu fim. Mas o Senhor nos mostra, por intermédio da tua palavra, Sim, que há Jesus. um recomeço. A tua palavra nos mostra que todo recomeço tem um final feliz, todo recomeço tem um Sim, Jesus. propósito, Sim, todo Jesus, eu recomeço creio. tem um final de triunfo, tem um final De de triunfo, de glória. exaltação. Deus Santo e Deus vivo, eu quero te entregar nas tuas mãos, Pai. Nos ajude a passar pelos Sim, propósitos, Jesus. Sim, pelos Jesus. processos para viver o propósito. Nos ajude a passar por esses processos de dor, Sim, processos Jesus. de perda, processos, Senhor, que às vezes arrancam o nosso sono. Sim, Pai Santo e Jesus. Poderoso, nós não podemos é ficar paradas, paralisadas por causa do processo. O que nós não podemos, Senhor, é nos entregar à dor e ficar adoecidas. Pai, nos cura nesta manhã, nos coloca, Senhor, nos dê uma injeção de ânimo, de fé renovada, que possamos sair dessa live crendo, Sim, Jesus. liberando e se posicionando. A partir de hoje eu vou Em mudar. nome de Jesus, Deixa eu creio. acabar comigo, eu não vou me entregar à dor, eu não vou me entregar à fraqueza. Sim, Eu não vou me entregar às preocupações, eu não vou me Jesus. entregar às crises, eu não vou me entregar porque eu creio num Deus que eu sirvo. Deus Santo, Aleluia. Deus vivo, nos ajuda. Ajuda essas mulheres a vencer, a Sim, conquistar, Jesus. a reagir, ser com elas, toma o lar delas, a casa delas, os filhos dela, os projetos delas, Senhor. Ser com essas mulheres, Senhor, e cura nessa Sim, que elas possam Jesus. receber nessa manhã um refrigério da Sim, alma, Jesus. Não que elas de possam dizer obrigada, Jesus, porque eu creio que o meu milagre está chegando. Deus, eu te entrego nas tuas mãos a tua serva Lídia. Guarda a tua filha, o seu lar, o seu esposo, os seus projetos, os seus sonhos. Ser com a tua filha, Senhor, Jesus. abençoando poderosamente. Enquanto ela estiver, Senhor, nas lives, Pai, que o Senhor venha guardar e cercar de todo mal, de toda seta, de todos os dardos do valente. Guardar a sua vida e o seu coração. Ser com a tua filha, Senhor, em nome de Jesus. E continue enviando projetos, abrindo portas para a tua Sim, filha, Jesus. Sim, para o teu Jesus. lado, para o teu esposo. Pai Santo e Poderoso, ser com esse casal, Pai, e que eles continuem firmes, levando a tua palavra, cuidando de pessoas, curando pessoas, Pai. Sim, Jesus. Estratégias, Em nome de Jesus. estratégias novas, armas novas, Pai, para a glória do teu nome. Sim, Ser com os teus Jesus. Em nome de Jesus. sonhos, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te Aleluia. agradecemos. Em nome de Amém. 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 Glória a Deus. Amém, minha Minha filha. querida pastora Rafa, Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ser um instrumento de Deus para a nossa vida. Obrigado por ser sempre essa mulher que não diz não para quando vem um convite, daquilo que o Senhor tem entregue na sua vida tem sido algo excelente. Eu quero pedir ao Senhor uma bênção especial sobre a tua casa, sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que leva o teu nome, possa ter uma unção especial, uma bênção especial. E nessa manhã o Senhor venha sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre aquilo que o Senhor sabe que você tem trazido no seu coração de uma preocupação. Mas Deus está dizendo, não se preocupe, eu estou indo na tua frente. Não é para tu se preocupar, mulher. Eu estou indo na tua frente, eu estou resolvendo essa questão.
tu vai me glorificar. Não se preocupe, existe uma preocupação no teu coração. Mas Deus está dizendo, não é para tu se preocupar, é para tu só orar e me buscar. Porque eu que vou resolver essa causa. Essa peleja não é para tu pelejar com as tuas armas carnais. É para tu pelejar com as tuas armas espirituais. O Senhor colocou um tropeço na tua frente, pastora. Rafa, o Senhor colocou alguma dificuldade na tua frente. Não foi o inimigo. Não foi o inimigo. Existe uma tranqueira, como se você tivesse uma tranqueira na tua frente. Mas foi o próprio Deus, para tu entrar num estreito, em algo mais íntimo com Ele, porque Ele que vai arrancar. É um impedimento, é um empecilho, sabe? E o Senhor vai arrancar esse empecilho. Não foi o diabo que fez. Não foi. Foi o próprio Deus que permitiu. Para na tua busca Ele remover. E Ele vai agir. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Então, desocupa teu coração. Se despreocupa com isso. Porque Deus vai resolver. A solução já está vindo do céu na tua direção. Deus já liberou. Sabe quando Daniel ele teve que permanecer orando? Porque ele não tinha materializado na sua mão a resposta. Mas depois, quando o anjo veio, ele falou: homem muito amado, desde o primeiro dia eu já tinha vindo com a resposta, mas houve uma oposição nos ares. Então, só permanece buscando e orando, porque Deus vai trazer uma resposta de algo que está preocupando o teu coração. Mas Deus está dizendo: descansa teu coração. Ele está agindo nessa causa. Deus Recebo, amém. abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, pastora. Amém. Obrigada. Te amo, querida. Amo você. Fica com Deus. Deus Fica com abençoe, Deus. tá? Amém, meu povo. Sigam a pastora Rafa. Ela está aqui. Essas lives, meus queridos, nosso encontro é de segunda a sexta, 7h57, horário de Brasília. Coloca seu despertador para você não perder nada, para você estar aqui com a gente desde o começo. Você que está chegando aí e que foi convidado por alguém, aproveita para me seguir aqui em cima. Não precisa sair da live. Eu vou dar os últimos recados e vou dizer para você onde você vai encontrar essa live salva. Essa live não fica salva aqui no nosso Instagram. Aproveita e me segue. E eu vou postar lá nos stories o link do meu canal no YouTube. As nossas lives são feitas aqui. Até eu comprar uma outra câmera para a gente fazer a live simultaneamente no YouTube e aqui no Instagram. Eu quero levar vocês para o YouTube, porque o YouTube ele tem uma imagem melhor, tem mais recurso. Não fica com seu celular travado, né? Porque às vezes você quer fazer uma ligação no YouTube, não, você pega, coloca minimizado, pode ver na televisão, pode ver no computador. Então essa live vai ficar salva lá no meu canal no YouTube. E eu quero te convidar. Aqui no meu Instagram, na minha bio, quando você vai lá na minha bio, você vai ver escrito canal Lídia Sena. Lá nesse canal, a gente está lendo a Bíblia em 6 meses. Quem já leu a Bíblia toda aí, gente? Nós estamos lendo a Bíblia em 6 meses, estamos no dia 32 hoje. Então eu te convido, dá tempo de você ler a Bíblia toda esse ano ainda. Nós estamos fazendo devocionais diários. Tem muita coisa acontecendo lá no canal. É VIP, é gratuito. É um encontro somente eu e você ali naquele canal. Não é todo mundo aqui, não. É só eu e você. Vai lá, entra no nosso canal, acessa lá. E eu vou postar lá nos stories agora o link dessa live que vai ficar salva lá no YouTube. Essa live não vai ficar salva aqui. Então avisa suas amigas que a live Lapidadas voltou com convidadas muito especiais, mulheres cheias da unção. Vocês viram que nessa manhã o Senhor liberou uma unção de recomeço. Você não vai recomeçar na força do seu braço. Você não vai recomeçar sozinha. Você não vai recomeçar de qualquer maneira. Você vai recomeçar com a unção que foi liberada do céu para a tua vida nessa manhã. Você crê? Quantos creem nessa palavra? Mas, Lídia, eu não estou recomeçando. De repente, em uma área da tua vida, você está recomeçando. Pessoas que estão recomeçando, de repente, a estudar. Pessoas que estão recomeçando porque elas tinham filhos já adolescentes e agora elas acabaram de ter um filho. E elas se sentem assim, meu Deus, eu tenho que começar tudo de novo.
Eu tenho que reaprender, porque meus filhos já estão com 20. Era uma outra época, já passaram 2 décadas. Você está recomeçando, recomeço da maternidade. De repente você tinha uma sociedade, você separou dessa sociedade e você está recomeçando sozinha. Observe áreas da sua vida que você está recomeçando. E essa unção que foi liberada é para você recomeçar e você saber que o final da tua história é um final de triunfo. Então tira da tua mente, faz assim com a mão, ó, eu arranco da minha mente. Eu arranco. Faz um ato profético, eu arranco. Eu tiro da minha mente todo pensamento de paralisia. Deus vai trazer uma unção de movimento. Todo pensamento de estagnação, eu arranco da minha mente. Todo pensamento de derrota. Eu estou nesse momento de dificuldade, mas esse não é o meu fim. O meu final será um final de triunfo. Amém, gente linda? Minhas queridas, Deus te abençoe. Vai lá nos stories para você conferir o link de onde vai estar a live. E eu creio que amanhã vai ser extraordinário. Então já bota o despertador. 7h57, horário de Brasília. Nós temos um encontro marcado. Você daí e eu daqui. E o Senhor nos abraçando com a sua presença e liberando palavras que mudam destino e quebram decretos. Deus abençoe. Fiquem com Deus e até amanhã, querendo Deus. Tchau, tchau.